É o porquê que no Antigo Testamento Deus não deixou ter sacerdotisas. Vamos colocar, porque não existe pastora, existia sacerdotisa no Antigo Testamento. Pastor é uma coisa do Novo Testamento. Por uma razão muito simples. Quando você pega todas as religiões pagãs do entorno de Israel, isso inclusive é criticado por autores não bíblicos como Heródoto, por exemplo. Heródoto. Eram 100% dos casos prostitutas culticas, cultuais. As sacerdotisas eram prostitutas. A bem da verdade, alguns autores modernos não querem usar a expressão prostituta cultual para se referir às sacerdotisas do passado com o seguinte argumento: a prostituta cobra pelos serviços dela, e essas prostitutas não cobravam pelo serviço dela. Mas para mim é uma ingenuidade explicar isso, porque eram meninas que eram tiradas do lar, elas iam para o templo, elas tinham que ficar ali até que os homens viessem, e aquele homem não pagava para ela, mas ele pagava para o templo, para a manutenção do templo. Aconteceu isso demais com o templo de Afrodite, por exemplo. Tá certo? Então, como as sacerdotisas eram sempre sacerdotisas prostitutas, se Deus liberasse sacerdotisas dentro de Israel, corria o risco de Israel também prostituir as mulheres. Entendeu? Então, assim, para aquele contexto, tinha coisas que Deus deixava que Israel tivesse como o mundo pagão. Por exemplo, os pagãos sacrifício de animal, Israel também tinha. Os pagãos tinham templo, Israel também tinha. Os pagãos tinham sacerdotisa, Israel não vai ter. Os pagãos tinham ídolos, imagens, Israel não vai ter. Então Deus proibiu Israel de ter sacerdotisas por essa razão. O que é que Paulo falou, essa passagem tão emblemática? Vamos lembrar que Paulo estava lidando com a cidade de Corinto. E eu gosto de explicar muito isso dentro. Eu dou uma aula de 2 horas dentro de Corinto. Eu dei uma aula agora para um grupo em Corinto, nessa viagem que eu estava. Passei um sábado inteiro em Corinto, explicando toda a carta de Paulo, porque ele falou. No topo de Corinto ali, no topo, tinha o templo da deusa Afrodite. Tinha 1000 prostitutas que não ficavam no templo, ficavam na cidade seduzindo os homens para ter dinheiro para o templo. E a deusa Afrodite é a deusa do amor. O amor promíscuo, o amor sexual erotizado, aquela coisa toda. Por isso que Paulo vai escrever todo um poema sobre o amor em 1 Coríntios 13. E havia muitas sacerdotisas que elas se prostituíam e previam o futuro, tá certo? E muitas dessas mulheres acabavam assim, as igrejas, as religiões mais conservadoras como a sinagoga, não deixavam as mulheres falarem, porque essas sacerdotisas de Afrodite, elas dominavam o culto, elas entravam em transe, muitas vezes transe, elas ficavam êxtase, sabe? Começavam a falar e ninguém mais falava. Então olha o que Paulo falou assim, ele falou assim: eu proíbo as mulheres de falar. Olha como é que ele está o texto dele. Não permite que a mulher na igreja não fale nada, porque lhes é proibido. Paulo não está falando assim porque o Senhor assim ordenou. Ele estava falando uma situação típica. Seria a mesma coisa, eu quero só que vocês me dêem um feedback se está sendo clara a minha resposta, de eu falar assim: não dirija com 17 anos, não permita que os jovens de 17 anos dirijam carro, porque lhes é proibido. Se eu estou falando isso, é porque eu estou numa realidade brasileira que você não pode dirigir carro antes de 18 anos. Aí daqui a 2000 anos, alguém com a mentalidade americana, que já pode dirigir a partir dos 16, fala assim: de que absurdo, Rodrigo proibiu os jovens de dirigir. Não, eu estou falando de uma situação daqui do Brasil, que os jovens não devem dirigir porque é contra a lei. Então eu falo assim: Igor, não deixe os jovens dirigirem, porque isso é proibido para eles, vai dar problema. Então Paulo na igreja falou assim: não permitam que as mulheres falem, porque lhes é proibido. Agora a prova maior, que essa não era uma sanção para toda a igreja, está no fato de que Paulo tinha entre os contribuintes dele Áquila e Priscila, Lígia. E Lígia e Priscila eram mestras nas igrejas. Elas eram líderes de igreja. A carta de João, o apóstolo João, a segunda ou terceira carta dele, ele fala o seguinte: a eleita, amada senhora. Ele está dirigindo a uma líder de igreja. Tá certo? Então, ali é uma situação específica de Corinto, que eu ignoro a coisa e pego por toda a Bíblia. E se a Bíblia realmente proíbe a mulher de atuar, então nós temos um problema muito sério, porque se Paulo proibiu as mulheres de falarem na igreja, o que eu faço com Lídia? O que eu faço com Priscila? O que eu faço com Maria Madalena,
que Maria Madalena, ela se assentava aos pés do Senhor quando Marta estava brigando, e essa expressão idiomática, se sentar aos pés, é para aprender como discípulo. Paulo se sentava aos pés de Gamaliel. Então Maria Madalena tinha um status de discípula de Jesus, foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado, e foi noticiar isso aí. Então eu acho muito perigoso, por um lado, aqueles que acusam a Bíblia de machismo por tirarem a Bíblia fora de contexto, e aqueles que, para talvez ler a Bíblia fora de contexto, querem impor à Bíblia uma política que não lhe diz respeito.